é sobre o livro Os Quatro Encontros do autor Henry James e eu li em formato digital. Então, gente, eu serei bem sincera, eu baixei esse livro na internet, tá? E esse é o grande problema de você baixar livros, porque assim, eu não sei exatamente do que se trata o livro. Eu sei que esse livro, ele tá escrito que ele é da editora Clube do Livro, tem essa capinha que eu mostrei pra vocês, mas ele tem até a tradução do Aristides Barbosa, e assim, lá no índice, ele coloca o seguinte: Os Quatro Encontros, que é de 1885, aí tem um outro conto do livro que se chama O Discípulo, que é de 1891, que eu acho que ele é ele foi retirado de um livro chamado O Pupilo, do Henry James, e tem um outro conto aqui, ou crônica, não sei exatamente, que é O Mentiroso, que também é de um outro livro de 1888. Pelo que eu entendi, eles retiraram esses 3 contos desses 3 livros do autor. Não sei se essa informação está correta, ok? Tanto que no segundo conto, que se chamou Discípulo, tinha um capítulo que ele estava repetindo um outro. E eu fiquei um pouco perdida, eu acho que ficou faltando um capítulo. Eles foram colocar um capítulo ali e acabaram repetindo o outro. Então eu fiquei um pouquinho confusa. E eu gostei bastante desses contos, por isso que eu decidi gravar um vídeo só para fazer um comentário. E esse primeiro conto que é os Quatro Encontros, quem está narrando é um rapaz, que agora eu esqueci o nome dele, mas esse conto, ele conta a história de um rapaz, que agora eu não vou lembrar o nome dele, se eu lembrar aqui no decorrer eu falo pra vocês, mas ele tava ali numa festa e tinha umas mulheres ali comentando sobre fotografias e tudo mais, e tinha uma moça pelo qual chamou a atenção dele. Essa moça se chamava Caroline Spencer, e ela é uma menina assim, ela não era tão linda, ele não descreve ela sendo a menina, né, beleza. Mas ela tinha os traços bem delicados, era uma moça assim, bonita, não tão bonita, mas bonita, e muito recatada, tímida. Esse rapaz, ele é uma pessoa assim que viajou muito, muito por vários lugares, e a Caroline é aquela menina que o sonho dela é viajar, é conhecer os lugares, principalmente a Itália. Então as primeiras fotografias ali que ele começou a mostrar para ela foram de paisagens, foram de lugares importantes da Itália. E ela ficou assim extremamente encantada pelas histórias dele. Ela fez várias perguntas, né, sobre as viagens e tudo mais. E ele perguntou por que você não faz uma viagem e tal. Mas ela disse que as condições financeiras dela não a permitem viajar no momento. Então, pelo que eu entendi nesse comecinho da história, ela estava juntando algumas economias, ela estava guardando um dinheiro para realizar essa viagem. E pelo que eu entendi, a Caroline, ela tentou fazer essas viagens algumas vezes e nunca deu certo. Tanto que tem uma parte do livro que ela menciona o seguinte: e depois a dificuldade não é só quanto ao dinheiro, tem sido tudo. Tudo tem conspirado contra, tenho esperado tanto, essa viagem tem se constituído numa espécie de meu castelo no ar. Tenho até medo de conversar a respeito dela. Por 2 ou 3 vezes tive a impressão de que estava para se tornar uma realidade e por algum motivo que isso não é explicado na história, não se concretizou. E ela até comenta com ele que ela conhece muito dos lugares, de tantas leituras, ela lê muito sobre livros sobre viagens, sobre lugares. Então, se ela senta para conversar com uma pessoa que já esteve num determinado local, ela consegue conversar sobre esses lugares porque ela sempre... É um sonho dela, como ela disse, é um castelo no ar. Então ela lê muito sobre os lugares pelo qual ela tem vontade de conhecer. E aí passa-se algum tempo, eles se despedem, ok? E eles foram pra Itália, gente, eu acho que é pra Itália. Não, França. Eu acho que foi pra França. Agora eu não lembro se foi Itália ou França, mas eu acho que foi pra França. Esse rapaz, ele foi fazer essa viagem pra Itália ou França, enfim. E ele tava num local X, acho que era um... Ai, gente, é um barzinho que fala? Aqui tem outros termos, tá? Acho que era um barzinho
E ele simplesmente olha a Carolina lá, e ele ficou super feliz, ele falou, nossa, ela conseguiu, né, fazer a viagem dela e tudo mais. E a Carolina, ela conseguiu, né, ela juntou várias economias, ela dizendo isso pra ele, que ela conseguiu economizar, conseguiu fazer a viagem, e ela estava hospedando na casa de um primo, porque ela tem um primo nesse local. Só que ele sentiu que ela estava assim, triste, apreensiva, perguntou se ela tinha planos de ir para outros lugares, ela falou que sim. Só que ela comentou o seguinte, meu primo tem algo a me dizer hoje à noite e eu estou apreensiva por causa disso. E até aí, nem ela e muito menos o rapaz tinham noção do que seria isso, né? Do que o primo iria dizer a ela. E, enfim, o primo estava com grandes problemas financeiros, pediu ajuda dela. Carolina é uma menina muito boa e acabou emprestando todo o dinheiro, todas as economias que ela fez para a viagem. Então, ela não pôde conhecer lugar algum, somente aquele pontinho onde ela estava, e guardou ainda o dinheiro somente para voltar ao seu país de origem, que eu acho que é a Inglaterra. Enfim, gente, esse primo causou tantos problemas a ela que fez com que a vida dela, o futuro dela, mudasse. Então foi um conto, é um conto bem curtinho, que assim, você fica totalmente ali grudado para saber o que vai acontecer com os personagens, tá? Eu não vou dizer o que aconteceu, mas assim, esse primeiro conto eu gostei muito, mas eu acho que ele tinha que ter um final. Eu fiquei esperando, não que ele não tenha um final, ele tem, a história fecha, né, mas assim, fica, né, Henry James, né, gente, vamos lá, ele deixa aquele final em aberto. Mas eu queria saber mais, sabe, eu achei que tinha que ter tido alguma continuação, tinha que, enfim, ficou aquela coisa no ar, né, mas foi um conto que eu gostei bastante. O próximo conto é O Discípulo, vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse conto, gente, eu tive aquele problema, né, que eu falei no começo do vídeo, que o segundo capítulo, ele tá repetindo o primeiro. O primeiro e o segundo são o mesmo capítulo. E eu acho que eles acabaram fazendo alguma coisa errada ali, porque não tem esse segundo capítulo. Aí você vai ler o terceiro e você fica perdido. Pelo que eu entendi, tem um menininho de 10 anos, acho que é isso. Ele é um menino, assim, super inteligente, mas assim, muito inteligente, aquelas crianças super dotadas. E ele tem um probleminha no coração. E os pais, gente, são ricos, têm muita fortuna, são pessoas da alta sociedade que se reúnem com pessoas da alta sociedade, então tem muitas festas, muitos bailes, aquela coisa, né, do ano de 1800 e alguma coisa. E eles contratam um tutor, seria um tutor, um preceptor, né, uma pessoa para cuidar da educação do menino. E ele assim, gente, ele é um menino encantador, não tem como a pessoa não se encantar por ele, porque ele é um menino muito inteligente. Só que assim, ele é muito inteligente, mas ele se faz N perguntas sobre a vida particular dos pais. E os pais assim não dão a atenção que ele merecia. Então ele acaba se pegando muito a esses tutores, porque ele já teve outros que no decorrer da narrativa, o que acontece? Os pais, eles não pagam direito o salário desse preceptor, desse professor. Eles atrasam muito. E é estranho, porque assim, eles são ricos, eles estão no meio da alta sociedade. Tanto que tem até um momento no conto que que a família entra numa situação financeira difícil e tudo mais. Só que fica uma coisa estranha, porque o menino, ele comenta com o tutor que o outro, né, a outra, acho que era uma tutora, uma preceptora, os pais também atrasavam o salário, não pagaram nada pra ela acabou indo embora, porque enfim, né, as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, e ela até ficou tempo a mais do que deveria por amor ao menino. E ele se pegou muito, gente, esse menino se pegou muito com esse preceptor, e assim, é um conto triste. Não dá pra falar mais sobre esse conto. Não sei se o que eu citei aqui é exatamente porque eu senti falta desse segundo capítulo. Eu estou com muitas interrogações, mas pelo que eu li, esse conto faz parte de um livro chamado Pupilo. Agora eu não sei,
Eu só li apenas uma obra do Henry James, que é até um clássico super conhecido, que é A Outra Volta do Parafuso. Tem resenha no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, assim, eu não sei, mas pretendo ler esse O Pupilo. E, assim, é um conto triste, gente. É um conto triste. Triste, triste, triste. Que você fica, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Mas, enfim, é um conto muito bonito que, assim, te prende. A escrita do Henry James, assim, é espetacular. Você fica ali presa. Mas eu senti que a tradução desse livro não tá bacana. Desses contos não tá, assim, legal. O terceiro e último conto é O Mentiroso. Esse conto do Mentiroso também foi um conto muito bom. Eu gostei bastante. Ele vai contar a história do Lion, que ele é um pintor. Ele desenha tudo, desde paisagens a retratos, enfim, ele é um pintor. E ele é chamado, às vezes, pela alta sociedade para fazer o retrato de pessoas ali da alta sociedade e tudo mais. E o Lion estava ali numa festa, ele estava hospedado acho que num hotel, enfim, teve uma festa. E ele reconheceu nessa festa uma moça e descobriu, né, ele gostava muito dessa moça, tem toda uma história, né, sobre ele e essa moça. E só que ele viu, né, ali que ela estava casada. E o marido dela já era um senhor, tinha, pelo que eu entendi do livro, tinha muito mais idade do que ela. E ele percebeu que ambos se gostavam muito, que ela olhava para ele assim de uma forma encantadora, tanto que ele até pergunta para uma senhora que estava do lado dele se aquela moça conhecia aquele senhor. Ela falou, claro, eles são marido e mulher. Aí ele entendeu o porquê, né? Ela olhava ele com muita admiração. E acontece N coisas, ele se aproxima, ele conversa com ela e tudo mais, tanto que ele a pintou há alguns anos atrás. E parece que foi através desse quadro que o Lion pintou que o senhor acabou gostando dela. E tem toda uma história. Só que esse quadro, ele sumiu. Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu com esse quadro. Mas o que o senhor conta é que foi um cara, um colecionador, que tem um castelo não sei onde, viu o quadro, comprou o quadro e tá lá na coleção dele. Tanto que lá eu se sentiu, ele falou, nossa. E esse senhor, ele contava várias coisas assim meio que absurdas. Um cara que foi enterrado vivo, ele começa a contar uma que ele teve um sonho e foi lá e conseguiu tirar o cara do caixão. Tipo, ele começa a contar umas histórias assim muito, muito, muito malucas. Mas aí, ok. Só que no decorrer, né, vai passando, eles estão... E um dia a moça fala pro Lion pintar o retrato do marido dela. Então ele posa pra ele e tal. Só que no decorrer disso, o Lion descobre uma coisa desse senhor. Que ele não acredita, né? O fato dele ser daquele jeito, ele não acredita que na cabeça dele ele acha que a moça, que eu esqueci o nome dela pra variar, é inocente. E no final das contas, ele fica extremamente decepcionado porque ela sabe da índole e do caráter desse senhor. E tá tudo bem. Ela até participa. Então ele ficou extremamente decepcionado porque ele a pediu em casamento no passado. E ele fala, nossa, com quem que eu iria me casar? Por que que ela se tornou essa pessoa? Mas aí fica aquela questão, será que ela se tornou? Ou ela já era assim? Né? Então, Henry James, sempre incrível, você sempre tem uma ambiguidade em suas histórias. Assim como no livro da Outra Volta do Parafuso. Então foram 3 contos, crônicas, não sei, que assim eu gostei bastante, por isso eu resolvi gravar esse vídeo contando pra vocês, fazendo os meus comentários e quem tiver interesse, enfim, gente, sei lá, compra. Não façam que nem eu, né, super errado baixar essas coisas pela internet e vem assim, tudo bagunçado, você não sabe exatamente o que você está lendo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo, tchau!